Como se entra num mundo que te rejeita à primeira vista? Laila Diarra sentiu o peso dessa pergunta como uma segunda pele ao atravessar os portões imponentes da Academia de Artes e Design de Vanguarda de Xangai. O edifício era uma maravilha da arquitetura moderna, todo em vidro fumado e aço escovado. Um monólito de promessas e exclusividade cravado no coração pulsante da metrópole. Para Laila, órfã, vinda de uma província remota, trazida até ali unicamente pela força do seu talento bruto e uma bolsa integral suada, parecia mais uma fortaleza. O ar-condicionado zumbia, uma melodia fria e impessoal, e os poucos alunos que cruzavam os corredores minimalistas naquele início de semestre pareciam deslizar, envoltos numa aura de riqueza e autoconfiança que a fez encolher-se instintivamente. A sua pele, de um negro profundo que contrastava dramaticamente com a palidez estudada da maioria, atraía olhares. Não eram olhares hostis, ainda não, mas curiosos, avaliadores, como se ela fosse uma peça exótica numa galeria, deslocada do seu contexto natural. O seu cabelo afro, volumoso e desafiador, que ela se recusava a domar, parecia ampliar a sua presença indesejada. Apertou a alça da sua modesta mochila, onde carregava cadernos de esboços gastos e a esperança de uma vida diferente. Era a única aluna negra na sua turma, talvez em toda a academia. Um espécime raro. Foi então que o viu pela primeira vez. Jiang Ming. Ele não andava, pairava. No centro de um pequeno séquito de admiradores risonhos, ele era a personificação do privilégio. Pele clara, quase translúcida, cabelo negro impecavelmente arranjado, roupas de marca que provavelmente custavam mais do que a sua bolsa anual. Os seus olhos encontraram os de Laila por um instante fugaz. Não houve reconhecimento, apenas um rápido varrimento desdenhoso, como quem registra uma mancha no chão imaculado. Nesse instante, Laila sentiu um arrepio. Não era só curiosidade que via nos outros, era o prenúncio de algo mais feio, algo que Jiang Ming parecia encarnar sem esforço. As primeiras semanas confirmaram os seus receios. A hostilidade não era aberta, mas insidiosa, como uma infiltração. Microagressões disfarçadas de piadas sobre o seu sotaque mandarim ligeiramente diferente, comentários inocentes sobre como o seu cabelo devia dar trabalho, a exclusão silenciosa de grupos de estudo ou conversas animadas. Pequenas sabotagens nos seus trabalhos começaram a surgir. Um ficheiro de design que aparecia misteriosamente corrompido na véspera da entrega, materiais de arte que desapareciam da sua bancada. Jiang Ming raramente agia diretamente, preferindo usar os seus acólitos ou simplesmente criar uma atmosfera onde o desprezo por Laila era tacitamente aceite, quase encorajado. Laila tentava ignorar. Mergulhava nos estudos, no seu talento que florescia mesmo naquele solo estéril. Os seus professores, embora distantes, reconheciam a sua habilidade inata. Mas a solidão era um manto pesado. Observava tudo com os seus olhos castanhos escuros, agora mais cautelosos do que maravilhados. Notou Zhang Wei, um rapaz de óculos e ar estudioso, que também parecia pairar nas margens, observando-a com uma expressão indecifrável, talvez pena, talvez uma admiração silenciosa. Ele também era alvo ocasional das piadas do grupo de Jiang Ming, embora de forma menos cruel. Um dia, no grande átrio da academia, foi anunciado o grande projeto anual. O prémio, um estágio cobiçado numa agência de design de renome internacional em Milão e uma bolsa complementar. Para Laila, era mais do que um prémio. Era a chave dourada para escapar, para provar o seu valor num palco onde a sua pele não importaria tanto. Uma faísca de determinação acendeu-se no seu peito. Iria ganhar. Tinha de ganhar. A competição seria feroz. Sabia disso, mas o seu talento era a sua única moeda naquele mundo. A apresentação preliminar do projeto foi o palco da sua primeira grande humilhação pública. Laila tinha trabalhado incansavelmente. O seu conceito era inovador. Uma fusão ousada de estética tradicional africana com design digital de vanguarda. Subiu ao pequeno palco improvisado na sala principal, as mãos a tremer ligeiramente enquanto segurava o tablet com a sua apresentação. Começou a falar, a voz um pouco hesitante no início, mas ganhando confiança à medida que descrevia a sua visão. Foi então que Jiang Ming interveio. Levantou-se lentamente da primeira fila, um sorriso trocista nos lábios. Com licença, professora, disse ele, dirigindo-se à moderadora, mas com os olhos fixos em Laila. Tenho uma pergunta para a colega. O seu tom era falsamente polido. Este conceito é interessante.
muito étnico. Mas não acha que é um pouco primitivo para os padrões de Xangai? Talvez algo mais adequado para um mercado diferente. O veneno estava na escolha das palavras, no tom condescendente. Alguns alunos riram baixinho. Layla sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. Tentou responder, defender a universalidade do seu design, mas Jiang Ming continuou, implacável. E a execução? Ele gesticulou para o ecrã com desdém. Parece um pouco crua. Talvez precise de mais refinamento, ou talvez seja o limite natural. A implicação era clara, brutal. A professora, intimidada pela aura de poder que emanava de Jiang Ming e da sua família influente, apenas murmurou algo sobre diferentes abordagens estéticas, sem o repreender. Mas o golpe final ainda estava por vir. Ao descer do palco, trêmula, Jiang Ming passou por ela e acidentalmente esbarrou no seu braço, fazendo com que o tablet escorregasse das suas mãos e caísse no chão com um baque seco. O ecrã estilhaçou-se. Oh, desculpe, disse ele sem um pingo de remorso na voz. Que desajeitado da minha parte. O seu sorriso alargou-se enquanto se afastava, deixando Layla ali de pé no meio da sala silenciosa, com os cacos da sua apresentação e da sua dignidade aos seus pés. Naquele momento, enquanto as lágrimas de raiva e humilhação ardiam nos seus olhos, algo dentro de Layla quebrou. Mas não foi a sua força, foi a sua passividade. A máscara de indiferença que usara para sobreviver estilhaçou-se como o ecrã do tablet. Olhou para as costas de Jiang Ming, para o seu andar arrogante, para os risos abafados dos seus seguidores. Não, já não. Aquele rapaz, aquele sistema que o protegia, não iria destruí-la. Iria lutar. Mas não com gritos ou lágrimas. Iria lutar com a única arma que possuía e que ele não podia comprar ou intimidar. A sua inteligência. A sua arte. Aquele dia marcou o fim da vítima Layla Diarra e o nascimento da estratega. A caçada tinha começado. Na solidão do seu pequeno quarto no dormitório da Bolsa, Layla processou a humilhação. A raiva inicial deu lugar a uma fria e lúcida determinação. Jiang Ming tinha cometido um erro. Ele tinha subestimado, como todos ali. Viam apenas a sua pele, a sua origem humilde, a sua aparente fragilidade. Não viam a mente analítica por trás dos olhos observadores, a resiliência forjada na adversidade, a criatividade que podia ser tanto uma fonte de beleza como uma arma. Layla pegou num caderno novo. Na primeira página não desenhou. Escreveu Projeto Jiang Ming. Começou a observá-lo com uma intensidade renovada, não como uma vítima assustada, mas como uma antropóloga estudando um espécime particularmente desagradável. Anotava os seus hábitos, as suas chegadas tardias, a forma como tratava os assistentes e funcionários de limpeza com desdém, os nomes dos seus bajuladores mais próximos, a sua preguiça evidente disfarçada de tédio aristocrático. Percebeu a sua dependência constante do telemóvel de última geração, a sua necessidade de validação online, a sua arrogância descuidada. A sua investigação tornou-se o seu novo projeto secreto. Usou as suas competências tecnológicas aprendidas em tutoriais online durante noites insones. Aprendeu sobre recuperação de dados, sobre como analisar metadados de imagens, sobre como usar discretamente o microfone do seu próprio telemóvel. Começou a gravar. Pequenos trechos de conversas nos corredores onde Jiang Ming e os seus amigos faziam comentários racistas ou sexistas. O som dele a gabar-se de como o pai tinha resolvido um problema com um professor que lhe tinha dado uma nota baixa. Descobriu a sua conta secreta numa rede social menos conhecida, onde ele partilhava memes ofensivos e desabafava o seu desprezo por aqueles que considerava inferiores, incluindo Layla, a quem se referia por epítetos cruéis. Fez capturas de ecrã, guardou tudo em múltiplos locais seguros na nuvem, encriptado. Começou a analisar os trabalhos anteriores de Jiang Ming, aqueles que lhe tinham valido prémios e reconhecimento. Com o seu olho treinado para o design, rapidamente identificou padrões suspeitos, elementos estilísticos que pareciam decalcados de artistas online menos conhecidos ou de projetos de alunos de anos anteriores. Começou a compilar um dossiê de plágio, meticuloso e irrefutável. Um dia, na cafetaria, viu Zhang Wei sentado sozinho, a ser alvo de piadas por parte de 2 dos seguidores de Jiang Ming por causa de um trabalho que tinha corrido mal. Impulsivamente, Layla aproximou-se. Deixem-no em paz, disse ela, a voz firme, surpreendendo-se a si mesma. O trabalho dele tem mais originalidade numa página do que o vosso em todo o semestre. Os 2 rapazes, apanhados de surpresa pela intervenção inesperada da africana silenciosa, resmungaram algo e afastaram-se.
Jiang Wei olhou para Layla, os olhos arregalados por trás dos óculos. Obrigado, murmurou ele, corando. Não precisavas de fazer isso. Ninguém precisa de ouvir aquilo, respondeu Layla simplesmente, antes de se virar para ir embora. Na noite seguinte, recebeu uma mensagem encriptada de um remetente anônimo. Continha um ficheiro. Dentro dele, cópias de e-mails trocados entre Jiang Ming e um assistente de laboratório, onde negociavam um preço para o assistente fazer a parte técnica mais complexa do projeto de Jiang Ming. Havia também um link para uma pasta partilhada online, deixada descuidadamente aberta por Jiang Ming, contendo rascunhos e notas que provavam que grande parte do seu aclamado trabalho conceptual tinha sido comprado ou roubado. A mensagem terminava com uma única frase: ele também me prejudicou, faz com que pague. Layla soube imediatamente que era de Jiang Wei. A sua aliança silenciosa tinha sido selada. Com estas novas provas, o puzzle ficou completo. Jiang Ming não era apenas um bully racista, era uma fraude completa. A sua posição na academia, as suas notas, o seu prestígio, tudo era construído sobre mentiras, dinheiro e intimidação. A discriminação contra ela era apenas a manifestação mais visível de uma podridão muito mais profunda. A sua missão tornou-se ainda mais clara. Não se tratava apenas de vingança pessoal. Tratava-se de expor a verdade, de demolir a fachada de mérito que escondia a corrupção. Decidiu que a sua retaliação seria uma obra de arte, uma performance. Uma instalação viva da verdade. O palco seria a apresentação final do grande projeto. O público seria toda a academia. A sua arma seria a própria tecnologia que Jiang Ming usava para se exibir, os ecrãs gigantes do auditório principal. Passou as semanas seguintes numa febre de atividade. Por um lado, trabalhava arduamente no seu próprio projeto, o verdadeiro, aquele que tinha sido interrompido pela humilhação. Tinha de ser brilhante, impecável, a prova viva do seu talento inegável. Por outro lado, compilava o dossiê Jiang Ming, organizando as provas de forma lógica, visualmente impactante, criando uma narrativa digital que não deixaria margem para dúvidas. Editou os clipes de áudio e vídeo, destacou as secções relevantes dos e-mails e documentos, criou gráficos comparativos que evidenciavam o plágio. Houve momentos de medo paralisante. E se algo corresse mal? E se a família de Jiang Ming a destruísse? E se ninguém acreditasse nela? Mas depois lembrava-se do olhar de desprezo dele, da dor da humilhação, da voz silenciosa de Jiang Wei a pedir justiça. Lembrava-se, porque estava ali, do sacrifício que tinha sido chegar àquela academia. Não podia desistir. Pelo seu próprio valor. Por todos os outros que ele tinha pisado. Vestiria a sua identidade como uma armadura. No dia da apresentação, usaria um vestido que ela própria estava a desenhar, com padrões vibrantes inspirados na sua herança. E o seu cabelo estaria livre, uma coroa desafiadora. Enquanto isso, Jiang Ming continuava a pavonear-se pelos corredores, alheio à tempestade que se formava silenciosamente à sua volta, convencido da sua própria invencibilidade. O dia da apresentação final chegou, carregado de uma eletricidade palpável. O auditório principal da Academia de Artes e Design de Vanguarda de Xangai estava apinhado. Alunos nervosos, professores com expressões avaliadoras, a administração em peso e na primeira fila um grupo de convidados VIP. Potenciais mecenas, críticos de arte e os pais de alguns alunos privilegiados, incluindo os de Jiang Ming, um casal impecavelmente vestido com a mesma aura de poder frio do filho. O ar cheirava a perfume caro, laca de cabelo e ansiedade competitiva. Layla sentou-se numa das filas do meio, o coração a bater descompassado contra as costelas. Apertava nas mãos um pequeno disco rígido externo. Estava vestida como planeara, um vestido simples, mas elegante, que ela mesma fizera, combinando um corte moderno com tecidos de padrões geométricos vibrantes da África Ocidental. O seu cabelo afro estava solto, adornado apenas com algumas discretas contas de madeira, uma afirmação silenciosa de identidade. Ao seu lado, Jiang Wei roía as unhas, lançando-lhe olhares nervosos e encorajadores. As apresentações sucederam-se. Alguns trabalhos eram bons, outros medíocres. A tensão aumentava a cada nome chamado. Finalmente anunciaram Jiang Ming. Ele subiu ao palco com a sua confiança habitual, um sorriso ensaiado nos lábios. A sua apresentação era visualmente polida, cheia de jargão técnico e gráficos impressionantes. Falava de sinergia disruptiva e paradigmas estéticos pós-humanos. Era liso, profissional, mas Layla, que agora conhecia os seus segredos, via o vazio por detrás das palavras, reconhecia os conceitos roubados.
A superficialidade mascarada de profundidade. Ele terminou com uma vénia dramática, recebendo aplausos entusiásticos, especialmente da primeira fila, onde os seus pais sorriam com orgulho. E agora, anunciou o moderador, consultando a lista, a nossa última apresentadora, Laila Diarra. Um murmúrio percorreu a sala. A africana. Aquela que tinha sido humilhada na apresentação preliminar. Laila respirou fundo e levantou-se. Sentiu todos os olhares sobre si enquanto caminhava para o palco. Entregou o seu disco rígido ao técnico de som e imagem, sussurrando-lhe uma instrução rápida. Parou no centro do palco, sob a luz forte dos holofotes. Por um momento, o medo ameaçou engoli-la. Viu o rosto de Jiang Ming na primeira fila, o seu sorriso ainda pairando, agora tingido de curiosidade trocista. Mas depois Laila ergueu a cabeça. Lembrou-se do porquê de estar ali. A sua voz, quando falou, era surpreendentemente calma e clara. Boa tarde a todos. O meu projeto hoje é um pouco diferente. Antes de vos mostrar o meu trabalho final de design, gostaria de partilhar uma reflexão. Uma reflexão sobre integridade, verdade e o verdadeiro significado da arte neste ambiente. Fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no silêncio expectante. A arte, creio eu, deve vir de um lugar de autenticidade. Mas o que acontece quando a própria estrutura que deveria nutrir essa autenticidade está comprometida? O que acontece quando o mérito é substituído pelo privilégio e a verdade é obscurecida pela fraude? Jiang Ming começou a parecer desconfortável. Os seus pais franziram o sobrolho. Laila fez um sinal discreto ao técnico. As luzes do auditório diminuíram ligeiramente, focando toda a atenção no grande ecrã atrás dela. Gostaria de apresentar um estudo de caso, continuou Laila, a voz ganhando força. Um projeto que chamei A Anatomia de uma Fraude. E então começou. No ecrã não surgiram os seus designs, mas sim o rosto sorridente de Jiang Ming, capturado num vídeo discreto. A sua voz, clara e distinta, ecoou pelo auditório. Claro que o velho pagou. Achas que eu ia perder tempo com aquela porcaria de código? Tenho mais que fazer. O vídeo cortou para outro, Jiang Ming a rir com os amigos. Aquela africana acha mesmo que tem hipótese? Alguém precisa de a pôr no lugar dela. Talvez um acidente com o projeto final dela. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Jiang Ming ficou branco como cera. Os seus pais olhavam para o ecrã, incrédulos. Mas Laila não tinha terminado. O ecrã mudou, mostrando agora uma comparação lado a lado. Um design aclamado de Jiang Ming de um semestre anterior e ao lado o trabalho quase idêntico de um blogger de design pouco conhecido da Coreia, publicado 6 meses antes. As semelhanças eram inegáveis, gritantes. Depois outro exemplo, e mais outro. Seguiram-se as capturas de ecrã da sua conta secreta, com os memes racistas e os comentários depreciativos sobre professores e colegas. Excertos dos e-mails com o assistente de laboratório, negociando o preço da fraude. Depoimentos em áudio, com vozes distorcidas para proteger as fontes de outros alunos que tinham tido as suas ideias roubadas ou tinham sido intimidados por Jiang Ming. Cada peça de evidência era apresentada de forma clínica, organizada com a precisão de um designer gráfico, ligando os pontos, construindo um caso irrefutável. Jiang Ming levantou-se de um salto. É mentira! Isto é tudo fabricado. Ela está a tentar vingar-se, gritou ele, a voz esganiçada pelo pânico. O seu pai também se levantou, o rosto uma máscara de fúria. Exijo que parem esta farsa imediatamente. O meu filho não fez nada disto. Mas Laila permaneceu calma no palco. Fez um sinal ao técnico. O último slide apareceu. Era uma análise forense digital, mostrando os metadados dos ficheiros originais, as datas de criação, as provas de manipulação nos trabalhos de Jiang Ming, validando a autenticidade de cada prova apresentada. Os factos não mentem, disse Laila, a sua voz ressoando no silêncio tenso. A única farsa aqui é a personagem que Jiang Ming tem representado. A única vingança é a da verdade. O silêncio que se seguiu foi pesado, esmagador. Ninguém se mexia. Todos os olhos estavam cravados em Jiang Ming, que agora tremia visivelmente, o seu rosto pálido alternando com manchas vermelhas de raiva e vergonha. A sua fachada de ouro tinha rachado, revelando o material barato por baixo. A sua pele social, o seu status intocável, estava a desintegrar-se em tempo real, sob os olhares de todos. Laila tinha acabado de executar a sua performance mais poderosa. A verdade tinha sido a sua arte final. O rescaldo foi uma mistura de caos controlado e justiça adiada. A administração da academia, apanhada de surpresa e profundamente embaraçada pela exposição pública da sua própria complacência,
agiu rapidamente para conter os danos. Anunciaram uma investigação completa e imparcial, uma frase que soou oca aos ouvidos de Layla. Jiang Ming e os seus pais foram discretamente escoltados para fora do auditório por uma porta lateral, o rosto do rapaz uma máscara de fúria impotente e humilhação absoluta. A sua queda fora tão espetacular quanto a sua arrogância. Layla permaneceu no palco por um momento, o corpo a tremer com a adrenalina a dissipar-se, sentindo o peso de centenas de olhares. Alguns eram de choque, outros de admiração relutante, outros ainda de puro medo do que tinham acabado de testemunhar. Desceu lentamente os degraus, exausta, mas com uma sensação de leveza que não sentia há meses. Zhang Wei aproximou-se, os olhos brilhando por trás dos óculos. Foi incrível, Layla, gaguejou ele. Fizeste a coisa certa. Um ou dois outros alunos, aqueles que também tinham sofrido às mãos de Jiang Ming, aproximaram-se timidamente para lhe agradecer em voz baixa. Eram pequenas vitórias, mas significativas. Nos dias e semanas que se seguiram, a história espalhou-se como fogo pela academia e para além dela, alimentada por blogs de estudantes e sussurros nas redes sociais chinesas como o WeChat e o Weibo. A família de Jiang Ming tentou usar a sua considerável influência para abafar o escândalo, pressionando a administração e ameaçando processos legais. Mas as provas eram demasiado fortes, a humilhação pública demasiado visível. A cultura da face, Mianzi, que tanto prezavam, trabalhava agora contra eles. Para salvar a sua própria reputação manchada, a Academia de Artes e Design de Vanguarda de Xangai não teve outra escolha senão expulsar Jiang Ming sumariamente. Os seus amigos evaporaram-se, e ele tornou-se um pária, a sua cor de pele social irremediavelmente manchada. A Academia, por seu lado, iniciou uma série de medidas cosméticas. Criaram um novo comitê de ética, emitiram declarações sobre tolerância zero, à fraude e ao bullying, e prometeram promover a diversidade e inclusão. A Academia, por seu lado, iniciou uma série de medidas cosméticas. Criaram um novo comitê de ética, emitiram declarações sobre tolerância zero à fraude e ao bullying, e prometeram promover a diversidade. E Layla sabia que a mudança real seria lenta, talvez inexistente nas profundezas do sistema. Mas algo tinha mudado. Uma pedra fora atirada ao lago plácido da complacência e as ondas ainda se propagavam. E Layla? O grande projeto foi discretamente adiado e depois reavaliado sob novas regras. Ela não ganhou o prêmio principal. Talvez a administração ainda estivesse desconfortável com a sua audácia. Mas o seu talento, agora impossível de ignorar, e a sua coragem tinham sido notados. Durante a confusão da apresentação final, um designer independente de renome, conhecido pelo seu trabalho vanguardista e ético, que estava entre os convidados VIP, aproximou-se dela. Tinha ficado impressionado não só com as provas que ela apresentara, mas também com os vislumbres do seu verdadeiro projeto que ela conseguiu mostrar antes da interrupção. Ofereceu-lhe um estágio no seu ateliê, não em Milão, mas ali mesmo em Xangai, uma oportunidade ainda mais alinhada com a sua visão artística. Layla aceitou. Continuou os seus estudos, mas agora caminhava pelos corredores da academia com a cabeça erguida. Os olhares ainda existiam, mas eram diferentes. Havia respeito, talvez um pouco de receio, mas o desprezo aberto tinha desaparecido. A sua pele escura e o seu cabelo afro continuavam a ser os mesmos, mas agora eram vistos não como marcas de inferioridade, mas como símbolos de uma força inesperada, de uma integridade inabalável. Ela não se tornara amarga, mas sim mais forte, mais ciente do poder da sua própria voz, da sua arte, da sua verdade. Olhou para o seu reflexo num dos vidros polidos da academia. Já não via a vítima isolada, mas uma sobrevivente, uma criadora, uma mulher que tinha enfrentado o dragão do privilégio e da discriminação